hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa, tá? E nós vamos trabalhar a estrutura do nosso gênero textual, tá? Que é o conto que nós vamos trabalhar. Então, pessoal, ó, o gênero literário conto, ele é estruturado como uma narrativa curta, tá? Que envolve apenas um conflito. O momento de maior tensão desse gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente alguns elementos que eu vou explicar agora, tá? Os contos, eles têm os personagens, né, que são seres que executam as ações, né, durante o conto. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, né, animais, plantas ou até objetos aí humanizados que eles usam como personagens do conto, tá? Então nós temos também o narrador, né, que é aquele que conta a história ao leitor. Possui alguns tipos de narradores, conforme aí eu vou explicar a seguir, tá? Então temos o narrador que ele vai falar em primeira pessoa, né, que ele é conhecido como narrador personagem, é aquele que ele vai participar da história que ele está narrando. Então, ele está vivendo aquela história, tá? As situações, as ações do conto, é ele que vive, é o próprio narrador, tá? Nós vamos ter também o narrador observador, que ele não faz parte da história, tá? Ele somente está contando, tá? Aquilo é desconhecido para ele não viveu, ele só vai contar o que ele vê, tá? Então, ele só vai narrar a história e ele não conhece o pensamento do personagem, porque não é ele só está contando, tá? Nós temos também o narrador onisciente, tá? Ele também não participa da história, mas diferente do narrador observador, ele é um tipo que ele conhece todos os pensamentos, o passado e até o futuro dos personagens, tá? Então nós temos aí esses três tipos de narrador que pode ser aí feito no conto, tá? Temos também como estrutura o tempo, que esse elemento em uma narrativa ele pode ser entendido de duas formas, tá? De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história ocorre, ou além disso, ele também pode ser elemento de uma ideia de tempo de duração da narrativa, tá? Pode ser do tempo lá no passado, em uma época, ou o tempo ele pode expressar aí a duração, né? Há muito tempo, a duração da narrativa, tá? Nós temos também como estrutura o espaço. O que é o espaço em um conto? Pessoal, em linhas gerais, em resumo, ele é o cenário, o espaço é o cenário em que os personagens eles vão executar essas ações, né? Que vai compor aí toda a duração da história. Então, o espaço é o cenário, onde está acontecendo esse conto, tá? Esse é o espaço. Nós também, pessoal, temos como estrutura o enredo. Mas o que é o enredo em um conto? O enredo ele vai ser definido como a sequência das ações que vai compor essa história, tá? Então, no início da história vai acontecer uma coisa, depois ao longo do conto ali vai acontecendo várias situações, uma sequência de ações dos personagens que juntas vai compor o enredo, tá? E nós temos também um conflito. O que é o conflito, pessoal, no conto? O conflito, ele pode ser definido como uma situação, um problema, como um desafio que é vivenciado pelos personagens dessa narrativa. No caso do conto, né, por ser um gênero curto, pode ser que aconteça somente um conflito, né? E nesse conto inteiro, algumas histórias acontecem vários problemas, vários conflitos, mas no conto, por ele ser mais curto, né, existe somente um conflito, tá? Então, pessoal, esse gênero textual, eu estou mandando para vocês as atividades, tá? E um exemplo de um conto. Então, vocês vão ler aquele conto, tá? Com bastante atenção, se atentar aí a esses elementos da estrutura, né? Que eu expliquei aqui para vocês.
os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o conflito, tá? Vão se atentar a isso e vão fazer aí a interpretação desse conto, tá? Então, um beijo e até a próxima aula.